em Lucas, capítulo 6, versículo 47 a 49. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 47 ao 49. (47 ao 49) diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto e corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Relendo aqui o 47, diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, ou as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. Aí Jesus explica que é semelhante a um homem que edificou sua casa na rocha, e cavou e abriu bem fundo. Então, o que Jesus está falando aqui? Ele está falando sobre os seus alicerces, né? Então, as bases angulares da experiência que Deus quer para as nossas vidas. Vamos orar e pedir a Deus assim o discernimento, para que nós possamos entender aquilo que Ele tem para nossas vidas. E eu peço aos irmãos que fiquem bem atentos, porque eu vou estar falando alguns pontos aqui, alguns subtítulos, para que vocês entendam a mensagem por completo. Então é Lucas, capítulo 6, versículo 47 a 49. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, por essa oportunidade, e que a Tua palavra, Senhor, venha sobre nós como palavra viva, como palavra, Senhor, reveladora, como palavra, Senhor, que venha trazer paz e alegria aos nossos corações, como diz a Tua palavra, Senhor. É o que nós já oramos e já acreditamos em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, os mandamentos se dão para serem observados, obedecidos, e enquanto nós não pusermos em prática, nada teremos feito de positivo. Olha só o que diz a palavra de Deus. Os mandamentos, eles são nos dados para serem o quê? Observados, para serem obedecidos. E enquanto nós não colocamos, nós não pusermos em prática, nós não estamos fazendo nada de positivo na nossa vida. Hoje pela manhã nós falamos no Café Teológico dessa questão de ter um pensamento focado naquilo que é a missão de Deus. Quando você foca a sua vida em Deus, essa transcendência da unicidade, ela é muito mais profunda quando nós falamos assim: eu e o Pai somos um. Lembra quando Jesus falou em João 17, versículo 21, fala assim: Pai, assim como eu sou em ti, que eles sejam em nós. Essa unicidade, quando Jesus faz uma oração a Deus e pede para que estejamos em alinhamento, é muito profundo. Porque ele está dizendo de propósito, ele está falando de missões. Porque quando você está alinhado com a pessoa, você está alinhado não com a pessoa, mas com o propósito e a missão dessa pessoa. Olha só, então não é uma coisa única de uma pessoa, mas é o sonho dessa pessoa, é o propósito dessa pessoa, é a meta dessa pessoa. Então, nós vamos aprender aqui um pouquinho que à medida que o homem morre para si, olha lá, à medida que o homem morre para o seu eu, né? Porque muitas vezes o seu eu ele é muito forte, tem muitas pessoas que são muito egóicas, elas querem fazer aquilo que ela quer fazer, aquilo que ela gosta de fazer, aquilo que ela coloca acima de tudo, e ela fica nesse movimento diariamente. Então, nesse movimento, quando ela quer botar algo para si, ela perde alguns passos na sua vida, na sua jornada de vida. Por quê? Porque ela não consegue lidar apenas com o seu ego, apenas com o seu eu. Ela precisa lidar em relacionamento. Ela precisa estar em comunhão numa equipe. Ela precisa estar em comunhão numa comunidade que é comum, algo comum a todos.
E quando ela está no sistema em comunhão, o pensamento dela tem que se deslocar do eu para passar para o coletivo, para o nós. Não prevalece mais o eu, mas prevalece o nós. E quando nós estamos nesse caminho, nessa estrutura da comunhão, nós precisamos entender que as nossas ideias, juntamente com as outras ideias, vai sair um conselho, vai sair uma palavra amiga, vai sair uma resposta de Deus, que a Bíblia fala que na multidão dos conselheiros vai vir uma resposta de Deus. Daí nós precisamos da relação, nós precisamos dessa comunhão. Então, quando nós morremos para o nosso eu, nós crescemos em vida diante de Deus. Então, deixa de ser aquele indivíduo que só pensava em si e agora está pensando em nós. Porque o nós passa a ser a nossa construção. Quando a gente fala da casa de Deus, a koinonia, quando fala da comunhão, do estar presente, do estar em unicidade com a igreja, é muito bom. Porque a igreja é o lugar onde nós estamos em relacionamento. E o relacionamento nos fortalece. Você percebe isso? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você vai aqui a uma parada de ônibus. Se tiver 100 pessoas na parada de ônibus, você está tranquilo. Você pode estar até distraído. Você sabe que tem 100 pessoas ali, você está distraído. Vamos pôr assim à noite, às 20 horas, você está lá, você está bem distraído. Tem 100 pessoas na parada. Daqui a pouco, meia dúzia pega um ônibus. Daqui a pouco, meia dúzia pega um ônibus. Daqui a pouco você se vê lá, você e mais uma pessoa. Aí, de repente, você já começa a guardar o celular, já começa a guardar seus objetos, já começa a pegar sua bolsa e botar aqui na frente. Por quê? Só tem uma pessoa ali na parada. Mesmo que você não tivesse nenhum nível de relacionamento e intimidade com aquelas 100 pessoas. Mas só o fato daquelas pessoas estarem presentes ali, já te dava o quê? Segurança. Já te fortalecia, não deixava você ter medo, não deixava você se sentir insegura, não deixava ali você ficar com aquela ansiedade, com o sistema nervoso abalado. Então percebo que só o fato de ter pessoas do nosso lado já traz um benefício para nossas vidas pessoais. Agora imagina, se você tem profundidade de intimidade com essas pessoas, se você tem relacionamentos profundos com essas pessoas, olha como aumenta os benefícios na nossa vida em comunhão, na nossa vida nesse comum a todos dentro de uma congregação. Então, quando nós passamos a ter essa intimidade, nós vamos ter a autoconfiança. O que é isso? O conhecimento de nós mesmos. O que nós precisamos? Nós precisamos conhecer a nós mesmos. Porque quando você passa a se conhecer, você passa a ter confiança. Né? Você passa a ter confiança. Há muitas pessoas que não confiam em si mesmas. São pessoas inseguras, são pessoas indecisas, são pessoas muitas vezes que não sabem tomar uma decisão. Quando tomam uma decisão, se arrependem. Por quê? Porque não tem conhecimento de si mesmo. Agora, como é que eu vou me conhecer? Através de mudanças. Como é que eu vou me conhecer? Como é que eu vou me construir? Né? À medida que você vai se conhecendo, você vai construindo fortalezas dentro de você. Tem pessoas que falam assim, né? Já ouvi, um paciente chegou assim para mim e falou: Irã, eu vou sair do meu emprego e vou prestar concurso para outro lugar. Eu falei: mas não é melhor você prestar o concurso primeiro, depois que passar você faz a transição? Eu falei: não, eu vou passar, eu tenho confiança. Isso é muito forte com a pessoa. A pessoa confiar que ela é capaz de alcançar os seus objetivos. Mas a pessoa precisa se conhecer. Então, a gente encontra na jornada, na caminhada de vida, muitas pessoas estão inseguras, porque não conhecem a si mesmas. Ela não sabe os seus valores, ela não sabe as suas crenças, ela não sabe a hierarquia de valores e crenças dentro dela. O que ela acredita, o que é valor para ela. E quando há uma confusão de hierarquia de valores e crenças, o nosso cérebro é igual um computador. Se você tem um computador, se o seu desktop, a área de trabalho, está uma bagunça, o teu computador não vai organizar. Quando você vai buscar alguma coisa, poxa, eu deixei alguma coisa aqui no meu computador, cadê? Sumiu. Por quê? Você não fez uma pastinha. Você não colocou a pastinha, não colocou o nome, não arquivou os documentos, você não fez nada organizado, e está uma bagunça, está lá dentro do computador, mas você não sabe onde é que está. O nosso cérebro, ele é organizado. Você precisa organizar, ele é como um computador. Ele vai buscar a informação aonde você colocou. E quais são os valores que nós temos sobre a vida? Quais são os valores que você tem? Quais são as crenças que você tem? E isso forma o quê, gente? O nosso caráter.
Aprendemos hoje pela manhã. O que é um hábito? É uma ação. E quando você começa a repetir essa ação, e essa ação ela vai se repetindo, ela se torna um hábito. E o hábito não passa pela nossa consciência, pelo ponto da razão. Você já faz inconsciente. Por exemplo, amarrar o cadastro, seu tempo. Você vai lá, você amarra o cadastro, você não fica pensando, vou jogar um laço para a direita, um laço para a esquerda, um laço para baixo, para dentro. Não, você já faz automático. Então, os teus hábitos são automáticos. E nós começamos a ter hábitos automáticos dentro da gente e não passa pelo crivo da razão. E isso prejudica. Se for um hábito prejudicial, você vai estar se prejudicando todos os dias. E esses hábitos reiterados vão se transformando em quê? Em comportamentos. O comportamento é um conjunto de hábitos. E aí você começa a ter um comportamento. E esse comportamento vai formar o quê? O teu caráter e a tua personalidade. Então, para eu mudar um hábito, olha só, ele não passa pelo crivo da razão. Eu tenho que fazer mudança. Então, não basta apenas mudar, né? Porque uma mera mudança ainda não é crescimento. Olha lá, uma mera mudança, não, você não está, eu estou crescendo, porque eu mudei. Não, peraí. Uma mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de uma mudança e continuidade. Olha só, você não muda apenas algo em você. Você vai mudando vários algos dentro de você. Vamos botar essa neologismo aí. Mas vai mudando várias coisas dentro de você. Por quê? Porque quando você começa num processo de mudança, você vai identificando outras coisas que precisam ser mudadas dentro da gente. Quer ver um exemplo? Um carro. Quando você manda consertar um carro. Ó, conserta aqui para mim isso aqui. Aí você conserta. Quando você consertou aquilo, acha outro defeito ali no carro. Aí você já começa a mudar aqui. Aí eu vou trocar o pneu, vou fazer a pintura, vou trocar o banco. Daqui a pouco você está trocando tudo. Por quê? Exemplo, quando você pinta uma casa, não é verdade? Você começa a pintar a casa, daqui a pouco, não, vou pintar o telhado, não, daqui a pouco eu vou fazer, eu vou trocar a telha, daqui a pouco você vai trocando tudo. Por quê? Porque você vai identificando mais coisas que precisam ser transformadas. Assim é a nossa vida. Então, o nosso evangelho não é simplesmente você parou de beber, opa, agora sou cristão, vou para o céu. Não, mas tem outras coisas que precisam ser mudadas. Então, a continuidade dessas mudanças é o crescimento contínuo. E nós não paramos de crescer. Você sabia que fisiologicamente a gente não para de crescer? Né? Aí a pessoa fala, não, até os 21 anos você já desenvolveu tudo, daqui a pouco você começa a morrer a partir dos 21 anos. Não, você está sempre crescendo. Você sabia que o seu nariz cresce? Sua orelha cresce? Ela continua? Que é uma cartilagem, ela vai desenvolvendo? Então a gente não para. Nós não paramos. A mesma coisa também é o conhecimento. Corramos e prossigamos em conhecer o Senhor, está escrito em Eséias. Então, o conhecimento, essa plasticidade que a gente tem na nossa mente, é que vai nos dando o quê? Esse desenvolver-se é uma tarefa necessária ao sucesso e à excelência da nossa missão em Cristo. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele, ao se converter, a Bíblia fala que ele entrava e saía das sinagogas. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele foi aprender aos pés dos apóstolos. E teve uma experiência no deserto através de Cristo. Então o apóstolo Paulo ele não parou, ele se desenvolveu, ele cresceu, ele dava continuidade até o tempo de chegar ao final da sua carreira apostólica. Ele diz, olha, eu combati o bom combate, guardei a minha fé, mas ele não se entregou. Então a luta que nós temos diária, o nosso desenvolvimento, o nosso caminhar, é o nosso alinhamento dos nossos valores e propósitos. Eu pergunto aqui para mim, para você, qual é o seu valor que tem algo assim que mexe com você? Qual é o valor assim da tua vida pessoal, da tua vida espiritual? Qual é o teu propósito? Nós temos que ter um propósito. Você sabia que essa questão do propósito das nossas vidas, gente, é que você atrai pessoas para caminhar do seu lado, é em cima do seu propósito? Muitas vezes a gente pensa assim, né? Nós somos um bom pregador, nós temos uma capacidade intelectiva muito bonita, muita coisa, mas as pessoas não seguem pessoas inteligentes. As pessoas não seguem pessoas que falam bonito. As pessoas não seguem pessoas que têm dinheiro. As pessoas não seguem pessoas, não. As pessoas, elas seguem os sonhos e os propósitos de uns dos outros. Você já percebeu que as pessoas que têm os mesmos propósitos estão juntas? As pessoas que têm os mesmos sonhos estão juntas? E quando você perde esse sonho, perde esse propósito, você se separa.
você some, você desaparece, porque perderam os sonhos, perderam os propósitos. Nós temos um propósito diante da igreja, nós seguimos um sonho diante da igreja, nós temos um alinhamento com Deus. Qual é o sonho de Deus? Que todos sejam salvos. Esse é o grande propósito de Deus. Esse é o grande sonho e a missão de Deus, que todos sejam salvos. Então, se você entra na missão de Deus, você entra no propósito de Deus, você agora não está seguindo um homem, você está seguindo um propósito. Lendo engano essas pessoas que pensam, eu sou um bom pregador, as pessoas, olha, os membros que eu tenho aí na minha igreja, pensa que está seguindo a ele, não. Está seguindo ao sonho e o propósito, que ele se alinhou no propósito de Deus. Que eu diminua e que ele cresça. É o que João Batista disse. Muitas vezes, quando achamos que somos grandes, nós temos que nos tornar pequenos. Porque quando você serve o menor, esse menor se sente motivado pela sua liderança. Se torna um líder mais motivado, se torna um líder mais competente, se torna um líder que se doa mais. Mas por quê? Porque ele vê aquele que se vê maior servindo o menor. Por isso que Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E isso motivou os seus discípulos. Isso trabalhou no caráter dos seus discípulos. E ele fala que o primeiro momento para que nós possamos realmente ter uma fé que vai mexer com as pessoas, ele vai falar a respeito da nossa coragem, né? Eu vejo assim na pessoa de Abraão. Quando Deus disse a Abraão, olha Abraão, vá para um lugar que eu estou te mostrando. Interessante que quando Deus falou com Abraão, Deus não deu endereço para ele, não falou nada. Como é que uma pessoa sai sem endereço? Como é que uma pessoa ouve uma voz e fala assim, olha, eu quero que você vá para tal lugar. Para onde é que eu vou? No mínimo eu iria perguntar, Deus, qual é o endereço? Qual é o ônibus que eu vou pegar? Qual é o itinerário? Não é verdade? Mas Abraão saiu. Mas por que ele saiu? Porque ele tinha uma coragem contagiosa. Sabe o que é aquela coragem contagiosa? É quando um homem valente permanece firme no lugar e na convicção que ele acreditava. Abraão acreditava em Deus, ele cria em Deus, pelos ensinamentos que ele havia recebido dos seus pais. E ele teve a convicção que foi Deus que falou com ele. E ele saiu da terra dele. Eu lembro lá em capítulo 11, finalzinho do capítulo 11, o pai de Abraão morre. E aí Deus fala com Abraão, fala assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu estou te mandando. Olha só, sai da tua terra. Gente, o que é sair da sua terra? Sair da tua terra natal, sair do lugar do teu berço, sair do lugar do teu aconchego, do teu acolhimento, do lugar que você pertence. Não é fácil você deixar esse lugar. Mas em amor ao propósito e à missão que Abraão tinha diante de Deus, Abraão se lançou, gente. Porque quando uma coragem é manifesta, ela vai contagiar e vai levantar outros valentes. Martin Luther King foi um pastor batista no sul dos Estados Unidos. Ele tinha um sonho, e o sonho dele é que não houvesse mais as perseguições dos negros, que os negros pudessem sentar junto com os brancos, que eles pudessem estar na mesma escola, que eles pudessem estar dentro do mesmo ônibus, no mesmo espaço de alimentação no shopping. Martin Luther King tinha um grande sonho. Martin Luther King era um homem de cor negra. Martin Luther King era um homem comum da sociedade. Mas ele conseguiu levar mais de 2 milhões com ele. No dia do seu discurso, que ele leu, Eu Tenho um Sonho, ele tinha mais de 2 milhões de pessoas ouvindo aquele homem. Mas eles estavam ouvindo o Martin Luther King? Não. Eles estavam ouvindo o sonho de Martin Luther King. Uma bala levou o Martin Luther King à sepultura. Uma bala tirou a vida dele. Mas ninguém conseguiu matar o sonho dele. Nós tivemos aí, nas eleições passadas, Barack Obama, um homem de cor negra, presidente dos Estados Unidos, o segundo homem mais visto, né, pelas televisões, pelas emissoras. Mas aí a gente percebe que o sonho de Martin Luther King se realizou. Os seus sonhos. Então as pessoas não seguem homens, seguem sonhos e propósitos. E para que nós possamos entender sobre a questão do propósito e da missão, quando Jesus disse assim, aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Olha a outra base que Jesus deixa para nós. Aprender a ouvir. As pessoas que aprendem a ouvir, elas se tornam sábias.
nós temos dificuldade de ouvir as pessoas. Sabe por que nós temos dificuldade de ouvir as pessoas? Porque nós queremos ver as diferenças. Olhando para as diferenças. Quando Jesus estava sentado à mesa, juntamente com seus discípulos, ele disse, olha, aqui entre nós está aquele que me trai. Daqui a pouco eles começaram a perguntar, sou eu, é fulano. Eles estavam buscando quem era aquele que era diferente para justificar que era o traidor. Muitas vezes a gente está buscando defeito das pessoas, apontando defeito das pessoas, para justificar que eles são diferentes de nós. E é nesse ponto que as pessoas se perdem na relação dentro da igreja, na relação com Deus, na relação com a vida. Porque Jesus não faz diferenças. Jesus não vê diferenças entre pessoas. Jesus trata as pessoas com igualdade, respeitando as suas individualidades. Jesus sempre tratou as pessoas, sempre incluiu as pessoas junto de si. Não existe uma pessoa que Jesus fala assim, olha, você não vai entrar aqui porque eu estou presente. Não tem uma pessoa na Bíblia que foi excluído por Jesus. Não tem uma pessoa, seja do sexo masculino ou feminino, que Jesus tenha falado, opa, não entra, porque aqui agora é um assunto sério. Aqui é um assunto sagrado. Não tem. Muito pelo contrário. Na visão de Jesus, era uma visão inclusiva, ele incluía todo mundo. Jesus incluiu o pobre, incluiu o rico, incluiu a prostituta, incluiu pessoas de bem, pessoas do alto comando de Roma, pessoas que eram excluídas da sociedade como os samaritanos, pessoas que eram desrespeitadas como as mulheres, pessoas que não faziam parte da sociedade, não era contada dentro das estatísticas, que eram as crianças e mulheres. Jesus disse, deixai as crianças vir até mim. Então Jesus quebrou todos os paradigmas e modelos sociais daquela época. Porque Jesus não fazia diferença. Jesus não excluía. Porque quando começamos a fazer diferença, quem está perdendo? Somos nós mesmos. Quando os discípulos começaram a perguntar a Jesus, quem é que vai sentar lá da tua direita? Eles queriam poder e autoridade. Eles queriam estar sentados em um local onde eles pudessem ser vistos com autoridade e poder. E Jesus responde para ele. Jesus fala para eles, né? Que somente discípulos podem fazer discípulos. Se vocês não aprenderem a servir as pessoas, se vocês não aprenderem a ter um crescimento espiritual, porque o crescimento espiritual eleva o homem, mas não faz com que ele perca a sua humanidade. Quantas pessoas você conheceu que cresceram, entre aspas, espiritualmente, e esqueceram que são homens? Se sentem os deuses? Pessoas que se dizem, são autossuficientes em si mesmos, não precisam de outras pessoas. Já encontrei muitas pessoas arrogantes na caminhada. Pessoas que diziam, não preciso do seu apoio, não preciso do seu ministério, não preciso disso, meu ministério é autossuficiente, tem a provisão necessária. Hoje eu estava vindo dentro do carro, olhando lá nas redes, nas manchetes. Nós não temos uma rádio forte evangélica hoje dentro de Brasília. Nós somos a segunda cidade que tem a maior renda per capita do Brasil. Exatamente, nós não temos ali. Mas por quê? Porque não estamos unidos. Os evangélicos, cada um vai para o seu canto. Cada um no seu gueto, cada um na sua bandeira, cada um na sua tribo. Então não tem um foco, não tem um trabalho para o coletivo. E se alguém tenta fazer isso, as pessoas pensam, não, mas isso aí, eu não quero entrar, não quero participar, porque nós vivemos o individualismo. Então quando a gente começa a pegar as diferenças, aí começa a surgir as contendas, aí começa a surgir as picuinhas, aí começa a surgir a desunião do corpo, porque uma igreja unida, ela vence. Por que toda igreja, quando ela está pequenininha, 2, 3 pessoas, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo? Por quê? Elas estão dentro da mesma visão, do mesmo propósito. Depois que cresce, parece que elas perdem as visões. Elas perdem os propósitos. Você pode ver que toda igreja pequenininha, ela tem assim um crescimento. É igual criança. Criança, você não precisa olhar para ela e falar assim, cresça, cresça. Dá o alimento para ela necessário, dá o alimento nas horas certinhas, o alimento ideal, ela vai crescer, vai crescer.
Normalmente, naturalmente. Assim é a igreja. Ela está pequenininha, mas se você der o alimento necessário, tudo ali que precisa ser alimentado, ela vai crescer, ela vai explodir. Mas ela não pode sair da visão. Ela não pode sair do propósito que tem na palavra. Esse é o crescimento. Então, a consciência é esse caminho que nós vamos estar construindo e dando crescimento para a nossa vida espiritual. E o que é interessante? Que o fruto dessas diferenças, quando a gente está procurando quem pode, quem não pode, quem dá mais, quem dá menos, quem pode estar à frente, quem não pode estar à frente, sabe, essas diferenças só nos destrói cada vez mais. Como nós falamos pela manhã. Quando o profeta Balaão estava lá, quem foi que foi usado para falar com Balaão? Foi um jumento. Não é verdade? A Bíblia fala se nós não proclamarmos o evangelho, não falar nada, até as pedras falariam. Até os ímpios, né? Vamos pensar dessa forma, profetizariam. Se nós que conhecemos a palavra, a revelação vem até nós. Porque o homem não tem capacidade intelectual ainda suficiente para entender o que Deus tem para nós. Mas Deus, pela sua misericórdia, revela do seu conhecimento através do Espírito Santo aos nossos espíritos. Então nós temos porções de Deus sobre nossas vidas, da revelação de Deus. E é aqui que a gente vai começar a entender que quando nós nos colocamos em alinhamento com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, você começa a ter uma vida fortificada pela palavra. Você começa a discernir o que é certo e o que é errado. Você começa a ter uma consciência. E essa consciência ela vai se transformando na tua vida diária, que vai ser o teu caráter. Porque quando você é um bom cristão, você é uma pessoa de bom caráter, você pode passar por qualquer crise, irmão. Que você não vai abandonar o barco. Que você não vai deixar a congregação. Que você não vai deixar o ministério. Que você não vai deixar nada. Por quê? Porque você é uma pessoa de bom caráter. Agora, quando acontece algo e de repente você se manifesta o teu mau caráter, é porque é aquilo que estava formado dentro de você. Então a gente tem que nos conscientizar que os momentos que passamos, as situações que nós vivenciamos todos os dias, é a maneira como você percebe o teu mundo. Porque se eu perguntar para um aqui como é que ela vê essa congregação, ela vai falar assim, ai, que bênção, que lugar maravilhoso, a palavra de Deus está fluindo na minha vida. Tal. Aí pergunta para outro, pastor, estou pensando agora na chuva. Tal. Ó, o pensamento dela já está lá na chuva. Então a vida da gente é aproveitar aqui e agora. O quanto que você está investindo hoje aqui e agora? O quanto que você está acreditando no que eu estou falando aqui e agora? Não a pessoa aqui, mas o que está fluindo pela palavra. Não olhe para o visionário, olhe para a visão. Não olhe para o profeta, olhe para a profecia. Analise a profecia, vê se ela é de Deus. Não é o profeta que você vai analisar. Não é o ambiente que você vai dizer se eu sou próspero, se nós somos prósperos ou não. Isso aqui não quer dizer nada. Isso aqui é um templo, aqui, isso aqui é um espaço. Onde estiver dois reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Ele não disse, se for na garagem, eu não vou dar nada. Né? Ele disse, onde estiverem 2 ou 3, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser lá na rua, pode ser em qualquer lugar, pode ser um templo suntuoso, bonito, todo de mármore, né? Como o Edir Macedo fez lá, aqueles templos dele lá, bonito demais os templos. Pessoas entram lá para tirar foto, né? Mas ninguém entra aqui para tirar foto, ninguém tira selfie aqui dentro. Mas Deus está aqui conosco. Deus nos usa de forma diferente. Fala no nosso coração de forma diferente. Você leva essa palavra, você conduz essa palavra, e essa palavra vai transformar a sua vida. Então a palavra de Deus, ela vai vir, e ela vem assim com a intensidade tão grande, que esse crescimento que eu e você precisamos ter é contínuo. Ele não para. Pastor, então quer dizer que até o último dia da minha vida eu vou ter que estar me alimentando dessa palavra? Sim, mas vai chegar um dia que essa palavra não vai ter mais essa força sobre você. Porque você vai estar lá na glória. E Ele que é a ação e a toda a palavra, né? Aqui nós temos aqui partes, né? Como diz a palavra aqui, em parte profetizamos, né? Então, mas tudo que é em parte será aniquilado naquele dia. Ou seja, tudo que nós temos em parte hoje, naquele dia vai ser respondido. Toda a dúvida que nós temos naquele dia vai ser respondido. Tudo aquilo que está faltando uma resposta,
naquele dia vai ser respondido. Por quê? Porque o que é em parte será aniquilado, e o que é perfeito vai estar do nosso lado, e vai estar conosco para sempre. Olha que coisa maravilhosa, que a Bíblia fala que ainda não veio da mente do homem, nem no coração do homem, o que Deus tem reservado para cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa. Eu sei que Deus tem algo lá reservado para mim, maravilhoso. Se eu chegasse aqui com o irmão Beto e falasse, Beto, eu tenho algo maravilhoso para você, você vai gostar demais, você vai dar puta de alegria, vai dar cambalhota, tá lá em casa, eu vou lá. Aí o Beto vai pensando assim, meu Deus, deve ser uma caixa cheia de dólar, ou deve ser uma BMW vermelha, conversível. Ele vai imaginar um monte de coisa, que eu já falei para ele, olha, o teu coração ainda não sentiu o que eu guardei para você. É o que Deus tem reservado para nós, irmãos. Eu fico pensando quantas cambalhotas eu vou dar lá no céu, quando Deus me mostrar o que Ele tem para mim. Não é verdade? Porque Deus nos ama. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Deus nos ama, tem algo presentão lá para nós, porque Ele guardou para nós, e Deus não faz qualquer coisa, Deus faz tudo por nossas vidas. Amém? Creia nisso, guarda isso no teu coração. Continue lendo a palavra, continue orando, continue intercedendo uns pelos outros e seja forte, conhecendo a palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, nós orarmos e agradecer esse Deus maravilhoso. Oh Deus, Senhor meu Deus, Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pela tua palavra, pela tua presença em nosso meio, pelas vidas que estão aqui conosco. Eu creio, Pai, que muitos aqui estão crescendo, Senhor, espiritualmente, estão tendo essa inteligência espiritual a cada dia, pelo discernimento, Pai, da Tua palavra, pela palavra que tem sido dada em nosso meio, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua revelação em nós, pelas nossas famílias, pelas nossas vidas. E aqui nós oramos, ó Pai, por todos aqueles que fazem parte aqui desse ministério, todos aqueles que ainda farão parte desse ministério, das famílias que virão, do local que estamos pretendendo, Pai, comprar para edificar a nossa casa. Obrigado, meu Pai. Nós assim oramos e assim abençoamos a todos, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém.